Enfim, chegamos na última parte do texto de Hebreus. Abre em Hebreus 13, a partir do versículo de número 17. Em tuas mãos, Senhor, fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir a voz. Hebreus 13, 17 diz assim, acompanha comigo a leitura. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos repetir o último versículo? A graça seja com todos vós. Amém. Pode se assentar aqui. Obrigado, Tainá. Obrigado. Nós estamos aqui hoje reunidos no último texto da carta aos Hebreus, estudando essa palavra tão maravilhosa. E ainda tem, hoje a Fernanda me perguntou, minha esposa, ainda há alguma coisa para extrair desse texto, já nas considerações finais? Ainda tem coisas valiosas nas considerações finais. Ainda tem coisas preciosas de Deus para a nossa vida, para aqueles que estiverem realmente atentos à voz do Espírito de Deus aqui neste lugar. Eu fiz uma leitura a partir do versículo 17, mas já ministramos sobre a questão da obediência aos pastores, que é um princípio bíblico, a obediência e a sujeição, num mundo em que a gente vive e a gente percebe uma resistência tão grande com relação às lideranças estabelecidas. Hoje a gente vê uma falta de respeito com as autoridades constituídas, como por exemplo, o presidente da República, os ministros, os governadores. Nós vivemos hoje numa sociedade que não respeita mais liderança, que não respeita os seus pais, que não respeitam os seus avós. Nós vivemos nos últimos tempos, e esses últimos tempos são tempos que pessoas vão resistir à liderança.
Não vamos se submeter à liderança de forma nenhuma. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. E ela diz que nós devemos obediência aos nossos pastores, é o que está escrito no texto. E que nós devemos nos sujeitar. É óbvio que eu sei, você que sabe, ninguém aqui é tão ingênuo, que essa sujeição não é uma sujeição cega, não é uma sujeição insensata. Nós não vamos nos sujeitar a uma liderança desprovida de Deus. Nós não vamos nos sujeitar a uma liderança que de repente estabeleça algo que está fora da doutrina, da palavra. Mas enquanto nós tivermos pastores que temem ao Senhor, que estão debaixo da palavra de Deus, que se submetem à palavra de Deus, nós também estaremos sujeitos a essa liderança. Nosso respeito, a reverência a eles. Por quê? Porque eles velam por nossa alma. Velar é no sentido de vigiar, é no sentido de estar atento, no sentido de cuidar. São os pastores que Deus dá à igreja, que cuidam do rebanho, como aqueles que hão de dar conta. Ou seja, a responsabilidade desses pastores é tão grande, que um dia eles terão que dar conta deste rebanho que Deus deu a eles para tomar conta. E ele nos diz no versículo 17, que nós devemos... As nossas atitudes devem proporcionar ao pastor alegria. O pastor não pode pastorear gemendo, porque a falta de obediência, a falta de respeito, a falta de sujeição, faz com que o pastor pastoreie triste, angustiado. Imagine pastorear um rebanho insubmisso, que lhe falta com respeito. Graças a Deus nós não temos isso, mas Paulo enfrentou isso na igreja de Corinto, uma igreja que não respeitava a autoridade apostólica, uma igreja que dizia ser cheia do Espírito, onde os dons espirituais parecia que abundavam dentro daquela igreja, mas a falta de respeito com a liderança era muito peculiar daquela igreja, a igreja de Corinto. E Paulo, nós não sabemos quem escreveu, alguns autores acham que foi Paulo, mas quem escreveu, está escrevendo dizendo que a igreja deve ser submissa à sua liderança, deve respeitar a sua liderança. E eu vou mais além, aproveitando que nós estamos no estudo bíblico, essa liderança, esses pastores, esses guias, não seriam apenas as lideranças principais da igreja, como o pastor presidente, o pastor da extensão, mas a liderança do conjunto, a liderança do departamento, a liderança do coral. Tem muita gente que às vezes é muito submissa ao pastor, mas não é tão submissa à liderança que o pastor constituiu. Deixe-me falar uma coisa, aquela pessoa que o pastor estabeleceu como líder daquele departamento, ela representa o pastor da igreja, e deve haver o mesmo respeito a ela que o pastor da igreja. Tem muita gente que falta com respeito com a liderança que foi constituída. Às vezes é uma irmã que foi constituída como líder daquele departamento, líder daquele órgão da igreja, e a igreja, os membros devem prestar responsabilidades, devem reverenciar, se sujeitar àquela liderança que foi estabelecida. A falta de respeito à liderança é algo peculiar do Satanás. Satanás que lá no princípio não se submeteu à autoridade constituída. E todas as vezes que alguém não se submete à autoridade constituída, reflete exatamente o que? O caráter de Lúcifer. Que aqui nesta noite, ninguém reflita o caráter de Lúcifer, mas que nesta igreja, só possamos refletir o caráter de Cristo, o caráter de Jesus, o caráter daquele que vive e reina para todo sempre. Então a gente precisa nos submeter à liderança, para que esta pessoa possa liderar com alegria, não com tristeza. Tem um monte de gente querendo deixar o seu cargo, deixar o seu trabalho, deixar a sua função na igreja, por causa de falta de respeito de alguns crentes carnais que há na igreja, crentes imaturos, crentes meninos, crentes que ainda não conhecem a Bíblia, não entendem que a Bíblia diz que nós temos que respeitar as lideranças estabelecidas, constituídas. Que aqui não seja assim, que nesta igreja não seja assim, que aqueles que me ouvem e vão me ouvir sejam responsáveis com suas atitudes com relação àquela pessoa que o pastor colocou, ou que Deus colocou como responsável por aquela congregação, por aquela igreja, por aquele departamento. Porque senão não vai ser útil para ninguém ter um líder entristecido, aborrecido, angustiado por causa das atitudes dos seus liderados. Que possamos ser liderados que trazem alegria ao coração do nosso líder ou da nossa líder. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus.
Mas não diga só glória a Deus, não. Viva isso. Porque não adianta glória a Deus, mas não vive. Viva isso. Põe em prática a palavra. Deixa a palavra moldar o teu ser. Vamos continuar. Nessa mesma linha de pensamento, no versículo 18, ele escreve, toda hora eu lembro de Paulo, mas é porque a escrita, pelo menos nesse texto, é muito parecida com a escrita de Paulo. Ele diz assim: orai por nós. Se ele está se referindo à liderança, que a igreja deveria ser submissa à liderança, sujeitar-se à liderança, ele continua falando sobre liderança. E agora ele vai falar que a liderança precisa de oração. Que o líder precisa de ter uma retaguarda de oração. Não apenas o líder precisa, toda a igreja precisa. Nós precisamos de pessoas orando pela nossa vida. E eu vou mais além. Eu quero crer e acreditar que nós só estamos na presença de Deus porque alguém ousou orar pela nossa vida. Eu só estou neste altar porque lá atrás, no passado, alguém falou sobre mim com Deus. Alguém orou pela minha vida. Tira esse moço, Senhor, do mundo e traz a tua presença. Então orar uns pelos outros é bíblico. Há vários textos na Bíblia que diz que nós temos que interceder uns pelos outros. Mas aqui, em especial, a ênfase recai sobre a liderança. É um líder pedindo oração. E ele não tem vergonha de fazê-lo. Ele diz assim: orai por nós. Orai por nós. Por quem? Pela liderança. Porque se tem um grupo de pessoas que precisam de oração, são os líderes da igreja. São alvos de palavras nocivas. São alvos de críticas nocivas. São alvos de palavras malditas. São alvos de inveja, são alvos do Satanás, são alvos de gente carnal. Os nossos líderes, os nossos pastores, eles precisam de uma igreja que ore pela vida deles. A liderança constituída precisa de oração. A irmã que foi colocada para estar à frente daquele conjunto precisa de oração. O irmão que foi chamado para estar à frente daquele departamento precisa de oração. O obreiro que foi designado para estar numa congregação como líder, representando o pastor, precisa de oração. Então nós como igreja precisamos orar, ser como Arão e Ur, estar ali junto, ajudando naquele momento de oração. Orai por nós. E existem textos na Bíblia, por isso que a fala é muito parecida com a de Paulo, porque se a gente for para alguns textos da Bíblia, eu vou usar aqui alguns, por exemplo, Romanos, capítulo de número 15, pega a sua Bíblia aí, em Romanos, no capítulo de número 15, pega por favor, Romanos capítulo 15, vamos ler juntos o versículo de número, deixa eu achar aqui, o versículo 30, vamos achar Romanos 15, 30, olha o que diz o texto. Romanos 15, 30 diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais, olha o termo que ele vai usar, que combatais, combater é um termo militar de guerra, de combate, combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Irmão, oração é um campo de guerra. Quando a gente decide a se colocar diante de Deus em oração, nós estamos entrando numa batalha contra a nossa própria natureza, contra a nossa própria carne, que foi lido aqui em Romanos 8, contra os principados, potestades. Mas há uma igreja que rompe com isto tudo e ora e combate em oração. O termo combater também é agonizar em oração, é lágrima, é suor. Oh meu Deus do céu, quem está me entendendo, diga, quem já entrou nesse campo de oração? Quem já entrou, quem já experimentou essa dimensão de misturar lágrimas, clamor, oração, lágrimas, suor, e está batalhando com Deus? Irmão, quer vitória? Vai para oração. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Quer mudança de vida? Quer que Deus haja lá na tua casa? Vai para oração. Quer que Deus faça milagre? Vai para oração. Quer que Deus liberte o marido? Vai para oração. Quer que Deus liberte os filhos? Vai para... A oração é a chave da vitória.
parte para a oração, meu irmão. Mas não é aquela oração de 5 minutos, não é aquela oração do final da noite que você já está exausto. Eu estou falando de tempos com Deus. Eu estou falando de fechar a porta, fechar o aposento, desliga o celular, entra no céu. Meu irmão, se prostra diante de Deus em oração e fica ali clamando a Deus, e deixa as lágrimas misturarem ao suor do teu rosto, e vai adorando, e vai orando, e vai clamando, e vai buscando a Deus. É essa oração. Combatais comigo é isso, é agonizar. Tem crente que nunca talvez tenha experimentado essa dimensão. Não há milagre sem essa busca intensa. Não há intervenção sem essa busca intensa. Não há socorro sem essa busca intensa. Lembra de Bartimeu? Tentaram calar, tentaram fechar os lábios, e quanto mais tentavam calar, Bartimeu clamava e dizia: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Romanos capítulo 15 nos fala disso. E tem outros textos que eu poderia usar, mas não vou usar porque o tempo é pouco. Voltemos lá em Hebreus. Continuemos aqui em Hebreus, no capítulo de número 13. Continua comigo aí estudando a palavra de Deus. Nós estamos no versículo de número 18. Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar honestamente. Paulo, o autor dos Hebreus, ele está dando ênfase ao seu caráter. Ele está dizendo assim: intercedam por nós, clame a Deus por nós, porque a nossa consciência é santa diante de Deus. No versículo de número 19 ele diz assim: e rogo-vos, olha o que diz o texto, irmão, e rogo-vos com instância, isso fala de insistência, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. O termo restituído é como se fosse reapresentado, o que dá a entender que parece que ele possa estar numa prisão, e ele está suplicando a igreja que ore por ele, e ele mais uma vez dá uma ênfase, Rafael, dizendo: e rogo-vos com instância, que assim o façais. Assim o façais o quê? Ore por nós, ore por nós, ore por nós. Alguém está ouvindo o que Deus está falando? Ore pela liderança, ore pelo pastor, ore pelas lideranças constituídas, e rogo-vos com instância que assim o façais. Para quê? Para que eu mais depressa vos seja restituído, ou seja, para que haja uma intervenção de Deus, para que haja um socorro de Deus. Se ele está numa prisão, ele crê que a oração da igreja vai tocar o céu, e Deus vai lá na prisão e vai libertá-lo para a glória do nome do Senhor. Oh meu Deus, eu tenho alguém aqui que acredita que a oração da igreja é eficaz. Eu tenho alguém aqui que acredita que a oração da igreja pode mudar o curso da natureza. Eu tenho alguém aqui que acredita que a oração da igreja pode mudar o quadro da situação. Oh, aleluia! É por isso que ele crê tanto que a oração da igreja pode mudar a situação, que ele diz: e rogo-vos com instância, que assim o façais. Façam isso para quê? Para que eu mais depressa vos seja restituído, possa estar com vocês de novo. Ore por mim, é isso que ele está dizendo, para que eu seja solto e possa estar mais uma vez com vocês. Ele acredita que a oração da igreja, eu acho que ele tem em mente, ninguém tira isso da minha mente, que ele tem em mente exatamente Atos capítulo 12, que a igreja estava orando por Pedro. Pedro estava ali com 4 quaternos de soldado, eram 16 homens escoltando Pedro. Parecia um grande criminoso que estava dentro daquela prisão, mas não era, era apenas um apóstolo de Jesus.
Oh, aleluia. 16 homens cercavam aquele homem dentro da prisão. E aí a igreja, Carlos, ela intercedia a Deus. A igreja clamava a Deus. Em Atos 12 diz que a igreja clamava com insistência. E a igreja perseverava em oração. E a igreja clamava a Deus dizendo: Senhor, certamente essa oração liberta Pedro. Solta Pedro da prisão, Senhor. E a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E aí Deus enviou um anjo lá na prisão. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui nesta noite já teve resposta de oração de Deus? Levante a mão para me conhecer. Quem aqui já teve resposta de oração? Já clamou a Deus? Pastor, eu estava numa situação tão difícil, mas eu comecei a clamar a Deus. A igreja começou a clamar a Deus. O povo começou a orar e Deus interviu. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Me ajuda aí, Tainá. Quem está sentindo a graça de Deus? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí. Deus está falando com você aqui. Clama. Clama. Ora. Com instância. Dobre teu tempo de oração, triplica teu tempo de oração, se for possível, quadruplica esse tempo de oração. Vai, ora, interceda, clama, faça mais depressa possível, faça isso agora, não deixe para amanhã, começa hoje um propósito de oração na tua casa. Não deixa para amanhã não, o mais depressa. Pastor, eu gostei da palavra. Semana que vem eu vou começar. Não é hoje. Deus está falando conosco mais depressa. Quer ver o agir de Deus? Então comece a orar. Quer ver o trabalhar de Deus? Comece a orar. Quer ver orar? Não adianta ficar mandando mensagem no WhatsApp para pastor. Tem que orar. Tem que orar. Tem que clamar, tem que pagar preço. Tem que ter joelho calejado. Como é que está teu joelhinho? Está calejado? Como é que está teu tempo de conversa com Deus? Está ao mesmo nível da tua conversa lá no Facebook? Não está? Então começa a buscar a Deus. E rogo-vos com instância que assim o façais. É alguém que entende, esse homem que está escrevendo, ele entende a importância da oração da igreja e diz: rogo-vos com instância, que assim o façais, ore por nós, rápido, depressa, nós precisamos de uma intervenção de Deus, então ore, não deixa para amanhã, é agora, é hoje, recomeça agora o teu propósito de oração. É isso? Obrigado, Tainá. Ele finaliza essas palavras e aí no versículo 20, ele vai fazer votos, porque é a despedida. E esses votos que ele faz, é uma espécie de bênção que ele quer liberar sobre a igreja. Mas também parece-me ser um breve flash de oração. Mas tem tanta coisa boa dentro destes versículos finais desse homem, porque quando a pessoa é de Deus, tem coisa boa. Ele diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Percebe que parece que é uma bênção, bem parecida com uma bênção apostólica, mas ele está se referindo a Deus como aquele Eliseu, que é o Deus da paz. Em algumas versões é o Deus de paz, em algumas Deus da paz. O que se entende é que nós servimos um Deus que é poderoso para nos dar paz.
é quanto mais perto dele, mais essa paz vai nos contagiando. O mundo quer nos tirar a paz. Os problemas querem nos tirar a paz. As lutas querem nos roubar a nossa paz. E aí a palavra vem e diz: se aproxime do Deus da paz. Chegue perto, porque Ele exala tanta paz que vai contagiar teu interior, a tua alma, a tua mente, o teu coração. Está com falta de paz, se aproxima de Deus, porque Ele é o Deus de paz. E esse Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, ou seja, o sangue que foi derramado lá no Calvário, o sangue do Cordeiro, porque todo concerto, toda aliança que era feita com Deus, era feita com sangue. Por isso, que todas as vezes que Deus estabeleceu alianças com o homem, por exemplo, com Abraão, com o povo de Israel, sempre houve a figura de um animal inocente que derramava o sangue dele. Mas chegou um dia que Deus decidiu fazer uma aliança não temporária, porque todas as alianças que foram feitas no passado com os homens, ela foi temporária, ela foi para um momento, mas ela teria fim. Mas Deus decidiu fazer uma aliança com o homem eterna. Mas com que sangue poderia ser feita uma aliança eterna? Só com o sangue de um animal eterno. E aí João Batista apresenta este animal: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João estava dizendo: chegou o animal, o Cordeiro eterno, que com o sangue dele vai estabelecer a aliança com Deus eterna. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós estamos debaixo dessa aliança eterna, desse concerto eterno, que foi feito por meio do sangue de Jesus, que é também não apenas o nosso Salvador, mas o nosso grande pastor das ovelhas. Não existe pastor grande. Não, fulano de tal é grande pastor, não existe. Só tem um grande pastor. E só tem um bom pastor. E quem é? Jesus. O grande pastor é Jesus. É por isso que nós podemos dizer no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Aponte a mão para alguém e diga: Ele é o teu pastor. Nós somos apenas servos de Deus, subpastores. Mas o grande pastor, o sumo pastor, o bom pastor, só tem um. É por isso que em João capítulo 10 ele diz assim: eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nenhum pastor foi chamado da vida pela ovelha. Só tem um que deu a vida pela ovelha. Os pastores que vêm depois dele são chamados apenas para apacentar, para alimentar, guiar, orientar. Dar a vida pela ovelha, não. Não pense que o pastor Luciano vai morrer por alguém aqui que não vai morrer. Não vou morrer. Porque quem tinha que morrer por você já morreu. Mas ele ressuscitou. E ele está aqui no nosso meio. E é o grande Valdenir. E o grande aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. O Senhor aqui é Ele. O sumo pastor aqui é Ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória seja dada a Ele. Quem vem aqui glorificar o grande pastor das ovelhas, dê glória a Deus aí. Então não te preocupe, que Ele está cuidando de você. Não tem um louvor que diz assim: eu cuido de ti,
pouco de ti. Por que você está com medo? Tem alguém precisando ouvir isso aqui? Eu vou parar um pouquinho, pastor. Porque eu estou ouvindo a voz do Espírito dizendo: diz a minha igreja, que sou eu que cuido das ovelhas. É Ele que tem que cuidar de você, da tua casa, da tua família, do teu lar. É Ele que tem cuidado, Paulo. É Ele que cuida, Carol. É Ele que cuida, Vanderlei. É o grande pastor. É Ele que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, que nos livra. É Ele, é o grande pastor das ovelhas. Esse grande pastor, no versículo 21, olha o que diz o texto no versículo 21. O autor diz assim: vos aperfeiçoe, que o grande pastor vos aperfeiçoe. Eu fui pesquisar o que é isso. Eu quis saber, porque ele diz assim: o grande pastor, termina, e aí vem uns versículos assim: o grande pastor vos aperfeiçoe. Eu fui procurar nos meus estudos, e ele diz que o grande pastor vos aperfeiçoe em toda boa obra. E eu procurei saber o que é aperfeiçoe. Aperfeiçoe é reparar, consertar, restaurar, endireitar. Que o grande pastor te conserte, que o grande pastor te restaure, que o grande pastor venha endireitar. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu fui pesquisar esse termo grego, que é difícil de falar, que eu não vou falar porque eu não sei falar o grego. Mas o termo grego de aperfeiçoar é usado na medicina para colocar um osso no lugar. Quando o médico queria colocar um osso que estava fora do lugar e que estava dificultando a pessoa, então esse ato de colocar o osso no lugar para sarar esta vida, era usado o termo aperfeiçoe no grego. Ele está dizendo que o grande pastor é especialista em colocar coisas no lugar. Me ajuda aí. Espera aí. Vai dando glória a Deus. Esse grande pastor coloque as coisas no lugar na tua vida. Quando ele diz, o grande pastor vos aperfeiçoe, que o grande pastor coloque aquilo que está fora do lugar, no lugar. Espera aí. Porque o termo era empregado também, não apenas para isso, mas o termo também era empregado no ambiente de pescaria, quando uma rede se rompia e os peixes vazavam por aquele rompimento. Então o ato de remendar aquele pedaço de rede para que a pesca fosse bem sucedida, também era usado o mesmo termo. Então ele é aquele que nos conserta, que ajuda a nós fechar as brechas que estão abertas. Ele, o grande pastor, nos ajuda a fechar. Quem está orando e dizendo para o grande pastor, me conserta, coloca coisas no lugar na minha vida, me ajuda a fechar as brechas, os rompimentos. Alá, macho. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Não é só isso não. O termo é tão rico que também era usado na indústria naval ao construir barcos. Haviam locais que barcos eram reparados quando barcos, por exemplo, atingiam pedras e o seu casco ficava furado e a água entrava e poderia levar o barco ao naufrágio. Então se procurava essas oficinas que aperfeiçoam, ou seja, que ajudava a fechar aquele buraco no barco, no casco, para
para que ele pudesse seguir viagem e não afundar. O grande pastor é aquele que nos aperfeiçoa, que ajuda-nos a fechar todos os buracos, para que a gente possa seguir neste mar revolto, e a gente não vai afundar, porque aquele grande pastor, o grande pastor, ele vai nos ajudar. Oh, aleluia! Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que o autor tem em mente quando ele diz que o grande pastor vos aperfeiçoe, vos ajude a chegar do outro lado, a enfrentar um mar bravio e não se afundar, não se afogar, não ir para o fundo. Vai passar por este mar e vai chegar do outro lado. Que o grande pastor vos aperfeiçoe em toda boa obra. É por isso que é bom ter esse grande pastor. Por quê? Porque o pastor Luciano, ele só pode estar com vocês agora nesse momento bem objetivo. Pastor, esse momento nós vamos nos despedir, cada um vai para a nossa casa. Mas amanhã possa ser que a gente enfrente uma tempestade e o pastor Luciano não está por perto. Mas o grande pastor está. Que o grande pastor te ajude a chegar do outro lado. Eu vou liberar esta palavra conforme o autor dos Hebreus liberou. Que o grande pastor vos aperfeiçoe. Que o grande pastor vos aperfeiçoe. E por que ele faz isso, Vanderlei? Qual o objetivo de vos aperfeiçoar? Para fazer a sua vontade. Não, peraí. Ele não vai trabalhar em você para você fazer a tua vontade. Ele vai trabalhar em você para que a vontade dele se cumpra. Aponta a mão para alguém que está do teu lado e diga: é para fazer a vontade dele. Ele vai te ajudar para você cumprir a vontade dele. Ele vai te ajudar para você fazer a vontade dele. Ele vai fazer para você fazer, não a tua vontade, não o teu querer, não o que tu quer, mas a vontade dele. Que o grande pastor vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua, não a minha, a dele. Ele vai trabalhar em mim para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Ele vai agir em mim para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Ele vai me libertar para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Ele vai me capacitar para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Para fazerdes a sua vontade. Eu até anotei algo tão interessante que eu li de um autor, que ele diz assim: Deus opera em nós para nos tornar o tipo de pessoa que o agrada e nos equipa para fazer o tipo de trabalho que o agrada. Ele trabalha em nós para que o nome dele seja glorificado. Ele age em nós para que a sua vontade prevaleça. Por isso que o texto diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável. A operação de Deus em nós é para ser feito aquilo que perante ele é agradável. O que vai se cumprir na minha vida não é o que eu almejo, mas o que ele quer. Oh. Não vai ser do teu jeito, não vai ser da tua maneira, não vai ser como tu quer, vai ser do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, da forma que ele quer, porque ele está trabalhando em você para isso, para que a vontade dele se cumpra. Por isso que ele diz assim: operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. No versículo 22,
Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. Possa ser que dentro da igreja alguém não gostou do que ele falou. Mas ele diz assim: ei, suporte. Não resista à palavra. Se desarme. Permita a palavra trabalhar na tua vida. Que não haja resistência à palavra, ao moldar de Deus, ao propósito de Deus, ao querer de Deus, à exortação de Deus. Quando Deus te exortar, glorifica. Quando Deus te chamar a atenção, exalta o nome dEle. Quando Deus te corrigir, dá glórias a Ele, porque Ele só corrige quem Ele ama. Ah, não gostei. Ai, que palavra dura, hoje pastor, foi uma palavra tão dura, não gostei. Suporta a palavra. Aguenta aí, suporta. O termo grego suportar é bem difícil de ler, mas suportar aqui é tolerar, receber, perseverar, prestar atenção, dar atenção. Suporta. Tem dia que a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. Oh, eu precisava ouvir essa palavra. Glória a Jesus, que palavra. E tem dia que a gente vai ouvir o que a gente não quer ouvir. Tem dia que Deus vai falar o que a gente não quer ouvir. Eu vou repetir aqui. Tem dia que você vai ouvir o que você quer ouvir. Deus vai falar: meu Deus, como eu precisava ouvir. Eu falei com Deus que eu queria ouvir uma palavra como esta hoje. Que maravilha, glória a Deus. Estou saindo andando nas nuvens, que glória, Senhor. E vai ter dia que Deus vai falar o que você não quer ouvir. Suporta. Oh, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Aguenta, suporta. É por isso que não é à toa que Deus, quando estabeleceu a dieta, que era a dieta da Páscoa, né, que seria o que eles deveriam comer na festa de Páscoa, tinha carne boa, cordeiro, um churrasco de cordeiro deve ser delicioso, eu nunca comi, mas Paulo que está aqui deve saber que é uma delícia. Pães sem fermento, um pão lá do Oriente Médio deve ser muito bom. Mas no meio dessa dieta tinha ervas amargas. E não podia comer só o cordeiro e o pão. As ervas tinham que estar também no paladar. E eu acredito que quando eles mastigavam aquela erva amarga, devia sair até lágrima dos olhos. Mas mastiga a erva amarga, porque a erva amarga também faz bem. Oh, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Oh, vai ter dia que vai ser erva amarga. Vai ter dia que não vai ser o que a gente quer ouvir. Mas suporta, aguenta, persevera. Ouve o que Deus está falando contigo. É para o teu bem. Oh, meus irmãos, suporteis a palavra desta exortação. Um apelo de um pastor dizendo: ei, vai ter dia que o sermão não vai ser tão bom. Vai ter dia que o sermão não vai dar para dar muito glória a Deus. Vai ter dia que vai sair da igreja cheio de hematomas. No sentido espiritual, é óbvio. Vamos levar algumas pauladas, algumas lambadas, algumas exortadas no bom sentido da palavra. Mas o pai só exorta aquele que ama. Não sai emburrado com seu pai nem com seu pastor. Aguenta firme a exortação. Aguenta firme a palavra da exortação. Seja mel, seja fel, sai dando glória. Sai louvando a Jesus. Não sai murmurando, não. Sai dando glória a Deus. Suporta a palavra dessa exortação. E ele diz assim: porque eu tinha muita coisa para escrever para vocês. Tinha muita coisa.
mas escrevi de maneira abreviada. Não falei tudo que eu tinha que falar. Foi resumido nas minhas palavras. Então, pouco que eu falei, suporta. Aguenta aí. Não desista. Não desanima. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Oh, aleluia. A Bíblia diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, João diz que nem todos os livros do mundo poderiam conter, mas o pouco que temos já é o suficiente para alimentar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos encorajar. Nós temos o pouco, e este pouco perante Deus é muito. Alguém pode dizer, poxa pastor, o Novo Testamento é tão pequeno, mas irmãos, esses pequeninos livros, 27 deles, olha, são eficazes. São eficazes. São suficientes. Às vezes, os melhores perfumes não estão em grandes frascos, mas em pequenos. Pequenos. A palavra foi objetiva, ele disse, mais profunda. No versículo 23 ele diz assim: sabei que já está solto o irmão Timóteo. Certamente Timóteo deveria estar preso também, mas por algum motivo Timóteo foi solto. E aí parece que há uma notícia boa para a igreja. Deus interviu e Timóteo está solto. E se vocês vierem depressa, se vocês correrem, vocês o verão. Parece que a igreja tinha um certo carinho com Timóteo, e eles estavam apreensivos porque Timóteo estava preso. E aí a notícia chega: Deus interviu. A notícia boa chegou: Timóteo está solto. E no versículo 24 ele diz assim: saudai todos os vossos chefes. É uma forma respeitosa de se direcionar, em primeiro lugar, a quem, pastor? Aos líderes da igreja. Ele está finalizando a carta dizendo: eu vou deixar um abraço, uma saudação, para quem? Primeiro, para os nossos chefes, para os líderes. Seria importante lembrar, porque a gente às vezes comete alguns erros, e o pastor já corrigiu, mas a gente corrige novamente. O termo saudai é um termo correto, aquele termo ali. Mas quando a gente usa para nós, pessoal, nós não devemos nos direcionar à igreja dizendo: eu saldo a igreja. Porque o termo saldo aí é saldo bancário. Então é errado. O mais correto seria: eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Quem é os santos? Quem seriam os santos? Na igreja católica, os santos seriam os ídolos de madeira, de pau, de barro, de ferro. Mas quem é os santos à luz da Bíblia? Santos à luz da Bíblia são os crentes que estão na presença de Deus. Então, na presença de Deus, me ajude aí, internet, estou encerrando. Todos nós somos santos, porque o termo santo significa separado. E quem um dia entregou a vida para Jesus, se separou deste mundo de trevas. É santo aos olhos de Deus. E quem nos tornou santos, pastor? O próprio Deus. Fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. Alamanchou, remando. Fomos santificados pelo sangue de Jesus, e hoje o Senhor nos olha não como pecadores, mas Deus nos olha como santos. Por isso que Deus às vezes diz assim: diga ao meu santo, diga a minha santa.
Porque nós somos santos aos olhos de Deus. Porque o sangue de Jesus nos santificou. Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. E o autor da carta aos Hebreus termina dizendo: olha, manda um abraço a todos os vossos chefes e todos os santos, ou seja, toda a igreja aos olhos de Deus somos santos, cheio de imperfeições, cheio de limitações, cheio de fragilidades, às vezes em crise, mas Deus olha para nós e nos vê como santos. Um dia eu tive que corrigir uma irmã: eu não sou santa, então tu não é salva. Um ato de histeria: mas eu não sou nenhuma santa, pastor. Eu falei: à luz da Bíblia, se a senhora é crente, a senhora é santa. Deus te vê como... Agora, se a senhora não é crente, não é santa não. Agora, quem é crente em Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, que é a habitação do Santo Espírito, este Santo Espírito que habita em você, te tornou santo. Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí? E ele diz assim: os da Itália, ou seja, os crentes que estão na Itália, também estão transmitindo para vocês uma saudação, um abraço, um beijo, um ósculo santo, vos saúdam. Isso fala de comunhão. Somos todos o mesmo povo, o mesmo reino. Os de longe também mandam um abraço. E aí a gente termina com a bênção que diz: a graça, a graça, a graça, a graça. Debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de aflição, debaixo de perseguição. Como é que o autor termina a carta, pastor? Ele termina a carta dizendo: a graça. O que a igreja precisa, pastor? A graça. A graça. O que mais a igreja precisava? Da graça. A graça seja com todos, não apenas com a liderança, não apenas com os que pregam, não apenas com os que cantam, não apenas com os músicos, não apenas com os que têm evidência, eminência na igreja. A graça tem que ser sobre toda a igreja. Hoje aqui, irmão, sabe o que nós mais precisamos, Carlos, nesse tempo que a gente está vivendo de tribulação? Graça, graça. Aponte a mão para alguém e diga: você precisa da graça de Deus. Que a graça de Deus enche a tua vida nessa noite. A graça de Deus vem encher tua alma. A graça de Deus vem encher teu coração. A graça de Deus vem encher tua mente. A graça seja sobre a tua casa. A graça seja sobre tua família. A graça de Deus seja lá no teu trabalho. A graça de Deus. Deixa eu terminar aqui. Já estou em cima da hora. Um dia Paulo estava muito atribulado, afligido por um espinho na carne que nós não sabemos bem o que era, que ele considera um mensageiro de Satanás, algo do inferno que afligia Paulo. A angústia era tão grande que Paulo já tinha orado 3 vezes, o que não era muito comum para um judeu, pela mesma situação. Mas ele rompeu e orou pelo menos 3 vezes ao céu, pedindo a Deus que lhe afastasse aquele espinho da carne. A voz do céu bradou para Paulo no 3º momento de oração, e Deus disse: a minha graça te basta. Oh, aleluia. Paulo, tu não está precisando que eu afaste o espinho, tu precisa da minha graça. É a minha graça que vai te fazer suportar esse espinho. A minha graça vai fazer superar essa dor. A minha graça vai te dar força para você vencer esse momento difícil. O que você precisa, Paulo, não é de um livramento. O que você precisa é ser cheio da minha graça, porque a minha graça te é suficiente. Diga para Deus nessa noite: me enche da tua graça, Senhor. Alguém está orando comigo aqui neste lugar? Oh Deus, eu preciso ser cheio da tua graça. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza.
Tem coisas que Deus não vai livrar. Tem coisas que não adianta orar. Você vai orar porque você é crente e você sabe que o poder da oração toca o coração de Deus. Mas tem momentos que Deus vai dizer assim: meu filho, a minha graça é sobre a tua vida. A minha graça faz você superar esse problema. A minha graça faz você suportar esse espinho. A minha graça vai te conservar firme. A minha graça não vai te deixar desanimar. A minha graça vai te fazer superar. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? É por isso que o autor aos Hebreus, escrevendo para um povo que estava passando por um momento dificílimo, ele diz: a graça seja com todos vocês. A graça seja sobre a tua vida, a graça seja sobre a tua casa, a graça de Deus seja sobre a tua família. Saia daqui hoje cheio da graça de Deus. E ele termina dizendo: amém, que assim seja. Nos coloquemos de pé. Terminamos. Oh Deus, oh Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um livro, por mais uma epístola, por mais uma carta, que podemos estudar na tua casa. Teu Espírito está aqui trabalhando, tua palavra não volta vazia, tua graça está aqui neste lugar, Senhor. E aonde houver um crente, um santo desejoso, desejosa, tua graça vai encher este coração, tua graça vai encher esta alma, tua graça vai encher esta vida. Oh meu Deus, tem alguém orando comigo? Tem alguém clamando a Deus comigo nesta noite? Eu já estou encerrando, mas eu gostaria de convidar você que veio aqui hoje para orar ao Senhor. Orar e dizer: Senhor, eu quero a tua graça, quero ser cheio desta graça, eu preciso desta graça. Pastor, nós precisamos dessa graça para pastorear. Irmã, você precisa dessa graça para superar os teus problemas lá na tua casa. Ei, você precisa dessa graça para vencer essa crise que você está passando. Você precisa dessa graça para superar esse problema dentro da tua família. Diga para o Senhor: hoje, Deus, eu não venho te pedir vitória sobre essa situação. Hoje eu venho te pedir: me enche da tua graça, porque a tua graça vai me fazer superar esse problema. Eu espero você orar. Eu espero a igreja que veio orar, porque Deus hoje quer encher crente de graça. Quer te encher de graça em minha luta, em meus problemas, minhas aflições. Você sabe, saiu de casa, de repente deixou um problemão lá. De repente amanhã você tem um problema para resolver. E Deus disse: calma, basta cada dia o seu mal. Se encha hoje da minha graça. Se encha hoje da minha graça. Se encha hoje da minha graça. Oh, aleluia. Se encha da graça de Deus, minha irmã. Se encha da graça de Deus, meu irmão. Não entrega os pontos, não. Não se renda. Não desista da tua casa, da tua família, do teu casamento. Não desista do ministério que Deus te deu, do chamado que Deus te deu. Se encha da graça de Deus hoje aqui neste lugar. Aleluia. Irmã Andresa, faz uma oração. Faz uma breve oração, pedindo ao Senhor que esta palavra fique guardada, armazenada, e possa produzir muitos frutos no nosso coração. Sobe aqui e faz a oração em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a amada igreja, Pai do Senhor, amém. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, querido e eterno Pai, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Palavra essa que ela é viva e eficaz, Senhor amado. Palavra essa, Senhor, que enriquece a nossa alma, Senhor. E nós ouvimos aqui muitos conselhos da parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a trilharmos sobre a Tua palavra, Senhor, a sermos direcionados, conduzidos, orientados. Nos ajuda a viver a Tua palavra, Jesus, a cada dia, Senhor, que essa palavra ela venha estar ecoando em nossos corações, que não venhamos apenas proferir com os lábios, mas que o nosso coração, a nossa vida vive, Senhor, a Tua palavra, Senhor amado. Nos enche, Senhor, da Tua graça, pois é ela que nos fortalece em tempos de batalha, em tempos de dificuldade, em tempos de sequidão. É a Tua graça, Senhor, é a Tua graça
Senhor, sabemos que nada é vão, Senhor amado, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos encorajado, que a nossa vida, Senhor, reflita a Tua palavra, Jesus, que a nossa vida, Pai, ela seja um testemunho, Pai, das maravilhas que o Senhor tem operado no meio de nós, Senhor, e é a Tua graça que nos basta nessa noite. Tu nos diz a Tua graça, Senhor, e o Teu poder que tens aperfeiçoado em nossa fraqueza. Nós te louvamos, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Muito obrigada, Jesus, por essa noite gloriosa, pela Tua palavra, Senhor, nós glorificamos em nome de Jesus. Amém. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Te aguarda. Em tempos de guerra, libera palavra. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Vamos aplaudir Jesus com alegria. É desse jeito, irmão, em tempo de guerra, nunca baixa a guarda, Deus é contigo, e a graça de Deus é sobre a nossa vida. Irmão Jair, vem fazer essa oração, está próximo ao microfone. Pede a Deus, Jair, que nos leve em paz e em segurança para a nossa casa, que tenhamos uma noite muito abençoada por Jesus, e quinta-feira, permitindo Deus, estaremos juntos novamente, para a glória do nome do Senhor. A irmã Kátia vai estar na livraria, se alguém tiver interesse, a livraria está aberta. Jair, agradece ao Senhor. Amém. Oremos, igreja. Pai de amor, eterno Deus, em cuja presença nos encontramos na noite deste dia, queremos, Pai amado, enaltecer o seu santo nome, porque só Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Queremos agradecer por este rico momento, Pai amado e Pai querido, em que passamos na Tua santa presença, Pai amado, ao qual podemos aprender mais um pouco de Ti. Agora, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, queremos Te pedir que o Senhor leve cada um de nós, Pai amado e Pai querido, para o nosso destino, para nossos lares, nos guardando, nos protegendo, Pai amado, segundo a Sua soberania, para a glória do Teu santo nome, Pai amado, e continua conosco, nos dando uma noite abençoada na Tua santíssima presença. É o que nós desde já Te pedimos e desde já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda as mãos. Jair, higieniza esse microfone aí para mim, Jair. Para o meu querido pastor Hélio. Vem cá, pastor. Pastor Hélio, higieniza para a gente ali. Passa para o pastor Hélio e vai impetrar a bênção apostólica. E assim sairemos mais que abençoados, não é verdade? Quantos foram abençoados por Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Que estão saindo daqui doutrinados. Diga glória a Deus. Então, pastor, impetra a bênção apostólica. E a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e é com todos que é Deus e agora jogando juntos. Amém. O Senhor E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.